Um bom dia especial a todos os que acompanham no YouTube, os alunos que vão ver essa aula mais tarde, o pessoal que está acompanhando aí, né, de maneira remota. É, Vamos hoje falar sobre os dogmas da igreja, né? E vamos aqui abrir o nosso texto, né? Vamos aqui abrir o nosso texto. Dogmas da Igreja Católica. Primeiro, antes de ler o texto, vamos entender que a Igreja Católica é a igreja que guarda a verdade. Se eu fosse anotar alguma coisa, eu anotaria isso aqui, ó. A verdade, ela não é um sentimento, tipo, eu sinto que é verdade isso. Não. A verdade, ela não é opinião. Um exemplo: 2 mais 2 é igual a 4. Aí vem a pessoa e fala, eu não concordo. Para mim, 2 mais 2 não é igual a 4, mas independe da opinião. A verdade, ela é evidente por si mesma e não importa se você concorda com ela ou não. A verdade é a verdade. Tá dando para entender até agora? Sim, E tudo que é verdade não pode não ser verdade. Vamos dizer, se 2 mais 2 é igual a 4, é impossível que 2 mais 2 seja igual a 3. Não tem como uma coisa que é ser não ser, vamos dizer assim. Porque quando a gente vai falar de dogmas da igreja, a gente vai falar das verdades que a igreja acredita. E agora, entrando no aspecto da teologia, da metafísica, vamos dizer em palavras que pessoas que não estudaram filosofia possam entender. Vamos entrar agora na questão de Deus, espiritual. Tudo que é verdade, seja uma verdade matemática, seja uma verdade objetiva, seja uma verdade da ciência, participa em maior ou menor grau da verdade em essência, a verdade absoluta, que é Deus. Aí nós entramos naquela passagem do Evangelho que vai dizer: Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo, ele é a verdade. Então, a verdade, acima de tudo, ela não é um conceito, ela é uma pessoa. A verdade é Cristo. E se eu falei que a verdade, se uma coisa é verdade, ela não pode ser ao mesmo tempo verdade e mentira, ou ela é ou ela não é verdade, e por isso que Cristo vai dizer que ele é a verdade, e por isso ele é o caminho e a vida. Cristo ele não vai dizer eu sou uma opção de verdade. Eu sou um dos caminhos. Para chegar à vida, que é a eternidade, Jesus Cristo vai dizer: eu sou o caminho. Não tem outro. Se Cristo é verdadeiro Deus, então significa que os outros deuses são falsos. Ponto. Porque não tem como Cristo existir como e ser Deus e Zeus ser Deus ao mesmo tempo. Ou é um ou é outro. Não tem como Cristo existir e ser Deus e os orixás do candomblé serem Deus. Ou é um ou é outro. Ou os deuses pagãos são verdadeiros e Cristo é falso, ou Cristo é verdadeiro e os deuses pagãos são falsos. Não tem como se contradizer. E isso é uma questão necessária, porque se Cristo morreu para nos salvar dos pecados e somente o sacrifício dele era suficiente para nos salvar dos nossos pecados e nos abrir a porta do céu, então,
se houvesse outras formas de se salvar além de Cristo, Cristo não precisaria morrer por nós na cruz. Vocês estão entendendo? Sim. Então a gente já começa a aula com essa madeirada no diabo. Porque qual que é a propaganda luciferina de hoje? A propaganda do diabo de hoje é essa aqui, ó. A propaganda do diabo de hoje é: todas as religiões são boas. Todas as religiões são iguais. E a melhor de todas, o que importa é o seu coração, né? Aí o pessoal sobe um coração aqui, né? O que importa é o seu coração. Que eu já falei que é a teologia a teologia do cardiologista, né? Porque só importa o coração. Mas o coração de quem? De Cristo ou dos homens? Claro que eles estão falando que importa é o coração dos homens. Mesmo que os desejos do coração dos homens, né? Mesmo que o desejo dos corações dos homens levem à iniquidade. Olha uma palavra que Deus colocou, a primeira leitura de ontem, né? A primeira leitura de ontem do livro do profeta Baruque, Deus ele vai se revelar ao seu povo, certo? Vai dizer a verdade para o seu povo. E uma coisa que vai dizer no capítulo 1, do versículo 19 do livro de Baruque, desde o dia que o Senhor tirou dos nossos pais do Egito até hoje, temos sido desobedientes ao Senhor nosso Deus, procedendo inconsideravelmente, deixando de ouvir a sua voz. Por isso persegue-nos a calamidade e a maldição, que o Senhor nos lançou por meio de Moisés, seu servo, no dia em que tirou nossos pais do Egito, para nos dar uma terra que mana leite e mel, como de fato é hoje. Mas não escutamos a voz do Senhor, nosso Deus, como vem nas palavras dos profetas que ele nos enviou. Entregamo-nos a cada qual às inclinações do perverso coração. Vou até repetir. Nos entregamos cada qual às inclinações do perverso coração, para servir outros deuses e praticar o mal aos olhos do Senhor nosso Deus. Deus, ele vem, nos revela a verdade, nos diz o caminho que nós devemos seguir, e nós olhamos para Deus e fala: "Ah, mas o que importa é o meu coração." A palavra de Deus vai dizer que o nosso coração é perverso. Deus vê o seu coração e ele fala: "Filho, seu coração tá perverso. Se converte, né?" Ah, o que importa é a intenção. Como diz um ditado popular, de boa intenção o inferno tá cheio, né? Deus, ele nos mostra um caminho muito claro. Segue quem quer. Portanto, não adianta a gente chegar diante de Deus lá e falar: "Ai, mas ninguém me avisou." Será que ninguém te avisou? Ai, mas eu não sabia. Será? Né? Então, olhe só. Dogmas da Igreja Católica. A Igreja Católica, ela não é, como a gente já viu, uma fundação humana. Quem fundou a Igreja Protestante? Lutero. Quem fundou a Igreja Calvinista? Calvino. Quem fundou as igrejas orientais, a religião oriental? Siddhartha Gautama fundou o budismo. Allan Kardec fundou o espiritismo. O que todos eles têm em comum? Todos eles são humanos. Quem fundou a Igreja Católica foi nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele morreu por nós, ele ressuscitou por nós. Todos os outros que fundaram igrejas, eles não morreram e não ressuscitaram.
Não morreu. Maomé fundou a igreja, os islâmicos. Ele não morreu, ele não ressuscitou. Certo? Edir Macedo, Universal, tá vivo, mas quando morrer não vai ressuscitar. Valdemiro Santiago, tá vivo, quando morrer não vai ressuscitar. Todos eles fundaram igrejas, todos esses que eu citei criaram religiões, mas nenhum deles é Deus. E Jesus Cristo é Deus e ele fundou a Igreja Católica, que é a nossa igreja. E, portanto, se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, a Igreja Católica guarda a verdade que veio de Jesus. E essa verdade que veio de Jesus foi escutada e apreendida por um grupo de 12 homens, que nós chamamos de apóstolos. E desde então, durante toda a sua história, a igreja ela vem estudando a verdade que Cristo deixou, revelando essa verdade para nós e atualizando a linguagem dessa verdade. Então, deixa eu explicar. A verdade de Cristo é uma só. Porém, aquilo que é a verdade de Cristo, que Cristo revelou aos apóstolos, ela vai ser entendida na sua completude com o passar dos tempos. A palavra de Deus vai dizer, Cristo ele vai citar no Evangelho, ainda agora vocês não entenderão tudo que você tem que entender, né? Eu estou aqui não citando literalmente, mas parafraseando o que ele quis dizer, né? Eu enviarei o Espírito Santo que dará para vocês o Espírito da verdade. Ou seja, Cristo já disse para os apóstolos: ó, a verdade que vocês estão contemplando, vocês humanamente não conseguirão entender. E é o Espírito Santo que vai guiar a igreja no discernimento da verdade. Então a gente vai ter os concílios, a gente vai ter os bispos e todos esses teólogos que vão estudar as verdades que Cristo deixou. E olha, a igreja ela não inventou nenhuma verdade. Tudo que a igreja crê hoje é o que os apóstolos criam há 2000 anos atrás. Eles acreditavam nisso há 2000 anos atrás. Só que às vezes não tinham uma linguagem, ou seja, eles não conseguiam explicar o que era aquilo que eles acreditavam. E com o passar do tempo, os teólogos eles foram colocando linguagem, oração, entendimento e logo a igreja foi desenvolvendo aquilo que os apóstolos creram e declarando aquilo como uma verdade de fé que não pode ser contestada. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: dogmas de fé são verdades da igreja. E se você não crê nelas, você não é católico. Então, antes de começar a leitura, é o seguinte: se alguma dessas coisas que eu falar hoje você não crê, você não é católico. O católico crê em tudo aquilo que a igreja crê. E se eu não creio, eu sou no dogma, se eu contesto o dogma, a verdade, dogma é a verdade revelada, incontestável, então você é herege. Ou eu sou herege, né? Se eu não acreditar. Os hereges são todos aqueles, e na história da igreja tem muitos hereges, que vão olhar os dogmas e vão falar: eu não concordo. Eu não acho que é assim. Eu acho que vocês estão pensando errado. Eu estou pensando certo. E esse é o herege, né? E de herege tá cheio por aí. Hereges conceituais, aqueles que são intelectuais, né? Hereges que falam, né? E pessoas que simplesmente só são ignorantes, né? Que não são nem hereges, falam heresias, mas não são hereges porque elas não sabem nem o que é isso. Ah, eu não acho que existe inferno, né? Ah, eu não acho que Deus é malvado a ponto de jogar as pessoas no inferno. Não entende nem o que é inferno, né? Não entende nem o que é Deus. Não acho que Jesus está presente na Eucaristia. Eu não consigo acreditar nisso. São hereges. São hereges. E de herege a gente tem um monte por aí. Tem uns mais formais, ou seja, aqueles que realmente estudaram e racionalmente e teologicamente discordam do dogma da igreja.
E tem aqueles que é o populacho, que fica falando um monte de opinião sem saber de nada, né? Dogmas da Igreja Católica. O magistério da Igreja Católica, papas e bispos, empenham plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas, isto é, quando ensina o povo cristão a acreditar em verdades contidas na revelação divina, ou em verdades que, com estas, têm uma conexão necessária. Os dogmas são luzes no caminho de nossa fé, que ilumina e torna seguro. Eles são para o povo de Deus como trilhos para um trem. São vínculos que dão ao veículo seguranças e possibilidades de ir muito longe. O que seria do trem se saísse dos trilhos? Não mais do que 14 vezes um Papa proclamou um dogma de fé, isto em 21 séculos de vida de igreja. Mas há muitas outras verdades da fé que não foram definidas explicitamente como dogmas por um Papa, mas são também dogmáticas. Todos os 12 artigos do credo são dogmas de fé. Ele é símbolo dos apóstolos, resume a verdade básica da fé cristã que há 2000 anos a igreja ensina. Pessoal, então os dogmas, eles são ensinados por quem? Pelo Papa e pelos bispos. Por que os papas e os bispos? Quem são os sucessores dos apóstolos? Sou eu sou o sucessor dos apóstolos? Não, o Papa. É o Papa, mas só o Papa? Os sucessores dos apóstolos são o Papa e os bispos, né? Lembrando que o próprio Papa é um bispo. O Papa, ele é o sucessor do apóstolo São Pedro, é o chefe, né, dos apóstolos. É aquele que tem as chaves do reino dos céus, né? Então, o Papa, ele proclama dogmas, mas os bispos junto ao Papa pode proclamar dogmas também. Um bispo sozinho não pode proclamar dogmas, mas os bispos em colegiado junto ao Papa pode proclamar dogmas. Os protestantes não entendem isso. Eles entendem que aí do nada, ah, vamos proclamar que Maria é virgem? Tipo, do nada inventa uma coisa e proclama. Não, para que um dogma seja proclamado na igreja, a regra clara é que ele tenha que ter evidências que o povo cristão, desde os apóstolos, sempre creu assim, sempre acreditou assim. E por que os dogmas precisam ser declarados? Porque nós vivemos num mundo de muitas seitas. A gente vive num mundo de muitas mentiras. A gente vive num mundo de é, muitos falsos profetas, de muitos lobos. É o mundo que a gente vive. Isso é verdade, né, gente? A gente olha por aí o que tem nesse Instagram da vida. É pastor curandeiro, é pai de santo que traz pessoa amada em 3 dias, é falso católico, eu vi lá um jornal de uma igreja aí que é a Igreja da Apóstola Sol, que eles fazem uns cultos esotéricos aí, que mexe com pedra, que cultua a Miguel Arcanjo, mas sem ser a devoção católica. Ou seja, tem as igrejas protestantes, tem as igrejas anglicanas, então tem muitos caminhos, mas só um leva para o céu, né? Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas tem muitos caminhos falsos por aí, tem muitas estradas. Então, esse texto que nós estamos usando aqui é um texto do professor Felipe Aquino, né? Que eu amo pra caramba ele, né? E o professor Felipe Aquino ele vai dizer o seguinte: se a igreja nos leva para o céu, os dogmas eles são como um trilho, a igreja é o trem, a igreja segue o trilho, né? Ou seja, para que não saia do caminho, a igreja deve seguir o caminho que Cristo deixou. E esses são o caminho dos dogmas de fé que vão ser declarados e explicitados. Existem alguns dogmas que foram declarados, outros dogmas que ainda tem coisas que são dogmáticas, mas a igreja ainda não declarou como um dogma, né? Todo mundo crê, por exemplo, a maioria dos cristãos que eu conheço creem que Maria, a Virgem Maria, ela é corredentora
junto com Cristo, ou seja, que Cristo, quando morre na cruz, Maria tem uma participação de corredenção com ele, ou seja, ela entrega seu filho na cruz, ela é como Abraão que entrega seu filho, né, para o sacrifício e oferece o sacrifício do seu filho por nós, né? O Jesus Cristo sofreu no corpo, a Virgem Maria sofreu na alma e ofereceu pela nossa redenção. Ela não é redentora, mas ela ajuda na redenção, primeiro porque ela gera Jesus Cristo, ensina Jesus Cristo e oferece Jesus Cristo, como Abraão ofereceu Isaac. Isso aí vocês são obrigados a acreditar? Não. Mas isso aí pode ser dogmático, pode ser declarado dogma um dia. Hoje nós acreditamos, por exemplo, que a Virgem Maria subiu ao céu de corpo e alma. E até o século XIX isso não era um dogma. Todo mundo acreditava nisso. Mas só foi proclamado como dogma no século XIX. Não significa que isso foi inventado. É por como que a igreja proclama os dogmas então? É quando essas verdades elas encontram hereges que querem desmistificá-las. Então a igreja tem que se posicionar oficialmente. A igreja tem que se posicionar oficialmente para defender a verdade e dizer: a igreja crê nisso, e se você não crê nisso, você não está com a igreja. Escolhe, né? É assim que a igreja faz. Pois bem, quais são os dogmas principais da igreja? Os 12 artigos do credo. Por exemplo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, mas eu não acredito em Deus. Opa, herege, né? Criador do céu e da terra. Deus criou o céu e a terra? Eu não creio que foi Deus que criou o céu e a terra. Opa, herege. Você tem que acreditar naquilo que foi revelado. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Ah, eu acredito em Deus, mas eu não acredito em Cristo. Tem como ser católico? Tem como ser católico? Não. Que foi, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Ah, eu acredito no Pai e no Filho, mas eu não acredito no Espírito Santo. Herege. Nasceu da Virgem Maria. Ah, aqui a gente tem um monte de herege. Eu não acredito que Maria é virgem. Eu não acredito que Maria é mãe de Jesus, mãe de Deus, é mãe de Jesus. Aqui tem um monte de heresia, né? Um monte de heresia, né? Padeceu sob Pôncio Pilatos. Essa aqui é uma parte interessante, porque tem gente que diz que Cristo não existiu, né? Por isso que Cristo está no tempo e no espaço. Padeceu sob Pôncio Pilatos significa que Cristo existiu e foi julgado por uma figura histórica que realmente existiu. E tem gente que acredita que Jesus não existiu. Foi crucificado, morto e sepultado. Existiam alguns hereges que diziam que Jesus não foi crucificado, foi tipo uma ilusão. Os gnósticos, né? Eles acreditam que Jesus, se ele é Deus, ele não poderia ter morrido. Então, por isso, o que aconteceu na cruz foi uma ilusão, né? Esse aí é os gnósticos, né? Padeceu, foi crucificado, morto, né? Jesus morreu. Então, nos primeiros séculos tinha muita essa dificuldade de acreditar que Deus morreu, né? Então, vai se desenvolver o entendimento de que Cristo ele é Deus e homem. Ele não morre enquanto Deus, mas a sua humanidade ela é divina. Então, se a humanidade divina de Jesus Cristo morre, então Deus morreu por nós. E isso que faz o sacrifício de Cristo ser eficaz para todos, porque Deus morreu por nós na cruz. Ele não morre enquanto essência divina, que existe eternamente, mas enquanto Deus encarnado ele morre. Foi crucificado, morto e sepultado. Jesus Cristo foi sepultado. Se morreu, foi sepultado. E ressuscitou ao terceiro dia. Aí tem os hereges que negam a ressurreição de Cristo. E nisso tem pessoal da teologia da libertação dá um show de horrores. Eu ouvi falar, eles separam Jesus Cristo em dois: o Jesus histórico, o carpinteiro revolucionário,
e o Jesus criado pelo coração das primeiras comunidades, que eles vão dizer que Jesus ressuscitou, mas ressuscitou o seu espírito, né? A ideia de Jesus vive no coração dos cristãos, mas não significa que ele ressuscitou de verdade. Hereges. Eu tive aula com um professor de teologia que falou isso. Falou isso. Herege. Desceu à mansão dos mortos. A gente crê que Cristo, após a sua morte, veio redimir os vivos e os mortos. Então, como a gente viu naquela aula, Cristo ele foi até os mortos do Antigo Testamento, libertou-os da mansão dos mortos e abriu para eles o reino dos céus. Adão, Eva, Moisés, Elias, Jeremias, todos os justos. Jesus Cristo visitou a sua a sua condição no inferno, né? Não era o inferno da condenação, mas era como se fosse. O inferno sempre é a ausência de Deus. Então era um lugar que eles não tinham a visão de Deus e esperava a redenção. E Cristo redimiu todos esses que morreram antes dele. É claro que praticaram a justiça, né? Que foram pessoas que seguiram a sua lei. São pessoas que foram justas e boas. Então Jesus Cristo desce à mansão dos mortos, subiu aos céus. Tem gente que diz, então as mesmas pessoas que vão dizer que Cristo não ressuscitou vão dizer, se ele não ressuscitou, então ele não subiu aos céus. E os que dizem que Jesus ressuscitou como se fosse apenas um espírito, né, um fantasma. Então ele sobe aos céus, mas não sobe de corpo e alma. E isso é uma heresia também, porque Jesus Cristo ele sobe aos céus de corpo e alma, e isso tem um significado que é o seguinte: se Cristo ele sobe aos céus de corpo e alma, se Cristo sobe aos céus de corpo e alma, o corpo dele é humano. Significa que existe o corpo humano de Cristo no céu. E isso faz com que o céu seja para o nosso corpo também. Porque se Cristo ele redime a nossa humanidade, se a humanidade de Cristo está no céu, significa que a nossa humanidade também pode estar no céu também, se nós formos como Cristo. Se nós formos a imitação de Cristo, santos, né? Nossa humanidade entra no céu também. Por isso que dizer que o corpo de Cristo não está no céu fisicamente é uma heresia. Significa que o nosso corpo não estará. Subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há julgado os vivos e os mortos. Ou seja, Cristo ele está no céu e nos últimos dias ele irá julgar todos, os vivos e os mortos. Significa que Cristo ele vai vir uma segunda e última vez, e os que estão vivos e os que já morreram serão então julgados. Os que estão no inferno serão condenados de corpo e alma no inferno, e os vivos que estiverem vivos na época que Jesus vier, eles se eles estiverem naquele estado de vida em pecado mortal, eles também irão ao inferno eternamente de corpo e alma, e os justos que já estão no céu agora vão ressuscitar de corpo e alma e serão julgados para o céu eternamente, e agora de corpo e alma, não só de alma, agora de corpo e alma. O purgatório vai ser extinto e os vivos que estiverem na graça de Deus nesse último dia, já pensou você estar vivo na vinda de Jesus? E estiver santo, você vai ser julgado para o céu. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. Ou seja, eu acredito em Deus, mas eu não acredito na Igreja Católica. Então você está dizendo que Mateus 16 e 18 não é verdade. Você está querendo dizer que Cristo não fundou a igreja. Você está querendo dizer que Cristo não disse para Pedro que sobre essa pedra edificarei a minha igreja, né? Isso também é heresia, né? Na comunhão dos santos, a gente acredita que a igreja ela é um organismo misticamente vivo, que aqueles que estão no céu nos auxiliam.
Aí a gente vê a intercessão dos santos. A gente vê a intercessão da Virgem Maria, que intercedem a Deus por nós no céu. Ah, eu sou católico, mas eu não acredito nos santos. Eu não acredito. Então você está dizendo que é impossível se santificar? É impossível ir para o céu e no céu cooperar com Cristo? Ah, mas eu ouvi do pastor que o único mediador entre nós entre nós e Deus é Jesus Cristo. Mas os santos, eles não são a imitação do Cristo, pelo amor de Deus. Cristo quis que eles participassem da redenção. E Cristo quer que nós cooperamos, oremos um pelos outros. Agora qual o sentido de dizer que eu posso orar por você aqui na terra e no céu eu vou ficar assim, ó. Vou orar por ninguém não, né? No céu a gente vai ficar fazendo vários nada, né? Não seria um ato de caridade eu ir para o céu e desejar que as pessoas aqui na terra viessem para o céu também? E seria dizer que Cristo não é onipotente o suficiente para pedir para que aquelas almas que estão no céu ajudassem ele no plano da sua salvação, porque já que essas pessoas foram exemplos, muitas pessoas vão olhar para Cristo, mas eles não vão conseguir imitar Cristo, mas elas vão olhar, sei lá, para São João da Cruz, ou para Santa Teresinha, ou para Santo Tomás de Aquino, e ver que tem caminhos e formas diversas, mas porém que levam para o céu carismas diferentes, formas diferentes, devoções diferentes que ajudam as pessoas a ir para o céu. Tem pessoas que têm devoção pelo escapulário. Tem pessoas que têm a devoção de São Luís Maria Grião de Montfort. Tem pessoas que têm devoção a Santa Teresinha. Tem pessoas que têm diversas devoções. E essas devoções elas foram inspiradas por carismas particulares nos santos. E esses santos são exemplos, são guias, são imitações de Cristo. Ora, se Paulo disse, sejam os meus imitadores, agora eu vou dizer que Paulo lá no céu, eu não tenho que imitar São Paulo? Se ele mesmo disse que era para nós sermos imitadores, porque ao imitar Paulo, nós estamos imitando Cristo. Ao imitar Santa Teresinha, nós estamos imitando a Cristo, porque eles buscavam a Cristo de todo o coração. E às vezes eu não vou conseguir seguir a Cristo imitando, sei lá, São Jerônimo que ficava no deserto escrevendo a Bíblia. Eu não vou conseguir imitar Cristo, sei lá, como Santo Antão que ficava no deserto combatendo o diabo. Nem como Padre Pio que foi estigmatizado, mas eu posso conhecer a Cristo, eu posso amar a Cristo imitando São Carlo Acutis, que foi um santo do nosso tempo, que usava calça jeans, que era técnico de computação. Eu posso imitar a Cristo olhando a vida de São Luís e Santa Zélia Martã, que são os pais de Santa Teresinha, que são santos casados, que ajudam a ter virtude no lar. Agora eu vou negar tudo isso para dizer Jesus é meu mediador, então ele rejeitou todo mundo, sendo que a própria palavra de Deus diz que nós devemos imitar os santos. Paulo vai dizer: sejam os meus imitadores. E Jesus vai dizer: no livro de Levítico vai dizer Deus: sede santos, como eu sou santo. Jesus vai dizer: sede perfeitos, como o Pai do céu é perfeito. E Paulo vai dizer: sede meus imitadores. Creio na comunhão dos santos. Eu creio. Ah, eu não creio nisso. Você é herege. Está fora da igreja. Está fora da igreja. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, da remissão dos pecados. Ah, eu não acredito que padre pode perdoar meu pecado. Você é herege. Eu me confesso diretamente para Deus. Tu é herege. Por quê? O próprio Cristo vai dizer: ide por todo mundo, aqueles que vocês perdoarem, os apóstolos, né? Não eu, né? Que eu não posso. Mas ele vai dizer para os apóstolos, os padres, os bispos: aqueles que vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. Aqueles que vocês reterem os pecados, eles serão retidos. Cristo estabelece o ministério do perdão.
a seres humanos devidamente ordenados pelo sacramento da ordem. Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês percebem que comunhão dos santos, remissão dos pecados, Cristo, se ele fazer assim, ele pode resolver as coisas, tá tudo certo, mas ele quer que nós participemos junto com ele. Cristo quer nossa cooperação. Por quê? Mistério da fé. Quando chegar lá no céu, eu vou perguntar: Cristo, por que você quis a minha ajuda? Sendo que você poderia resolver tudo sozinho. Aí ele vai me responder o porquê, mas aqui na terra, eu não estou aqui para questionar a Deus, eu estou aqui para crer, eu obedecer e fazer aquilo que é a sua vontade. Portanto, remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Esses são os 12 artigos de fé. Eu não creio em nenhum, professor. Herege total. Ah, eu não, eu creio em tudo isso, mas sei lá, eu não creio na vida eterna. Eu acho que não tem como a gente viver eternamente. Então você é um herege total também. O herege não é pela quantidade de heresias. O herege é como se. Sabe quando a gente vai no super. O herege ele tem espiritualidade de supermercado. É como se ele entrasse na igreja. Virgem Maria, gostei. Remissão dos pecados? Gostei. Vai colocando no Via, carrinho. via sacra. Via Ressurreição da sacra. carne? Eu não gostei. Esse aqui eu não quero. Ah, nossa, comunhão dos santos? Eu não creio nisso, não quero. Ah, Tradição. Trindade Santa. Ah, isso aqui. Ou seja, hereses, herege vem da palavra grego hereses, aquele que escolhe. Aquele que escolhe em que vai crer. Nós ou aceitamos a fé inteira como ela é, ou nós somos hereges. Vocês são hereges não, né? Não. Padre Paulo Ricardo, ele vai. Tem certas coisas que vai mexer com a nossa emoção e a gente vai ficar assim, nossa, eu não sei se eu consigo acreditar nisso. Primeiro você tem que ter fé. Depois você tem que entender. É o remédio pro orgulhoso. Tenha fé, dobra seu coração diante de Deus. Tenha fé. Depois você tenta entender. Porque tem gente que quer entender para ter fé. Meu irmão, se você não é um Santo Tomás de Aquino, uma pessoa que usa a sua razão de maneira correta, porque tem pessoas que vão tentar pesquisar e tudo mais, eles se convencem em crer. Mas a maioria das pessoas, desculpa dizer, a maioria das pessoas são burras. Então, se elas for tentar entender alguma coisa, elas vão entender errado. Tô falando de vocês, tá? Vocês são todos inteligentes, mas tem pessoas que primeiro elas têm que crer e depois elas têm que entender. Eu não posso aqui convencer a você a crer em Deus. O pressuposto do crisma, minha mãe sabe disso, é que a pessoa já tem a fé e ela quer estudar. O crisma não é o lugar para você não, eu vou provar, eu vou me convencer ou não. Não, você já tem que entrar crendo. E ali, agora vocês já creem. Então o que vocês estão fazendo agora? Vocês estão entendendo o que vocês creem, ok? A fé, ela é uma virtude teologal. A gente recebe ela no batismo. E a criança não entende nada no batismo. E por isso que faz catequese, para ela entender aquilo que ela recebeu como virtude teologal na alma dela. É Deus que dá a fé para você. Então, ou você ou você tem fé ou não tem. Se você acha que você é uma pessoa de pouca fé, o evangelho te socorre. Havia um pai que tinha um filho endiabrado com epilepsia, esqueci esse evangelho qual que é. E veio os discípulos, né? Os discípulos falaram: "Ah, vamos curar esse menino". E o menino não curou. E aí eles levaram o caso para Jesus, né? Ó, mestre, a gente conseguiu curar todo mundo, mas menos esse menino aqui. Por quê? Aí o Jesus foi conversar com o pai.
o pai não tinha fé, o pai não acreditava na cura. Mas o pai ele vai fazer uma das orações mais lindas. Senhor, eu não tenho fé, então me socorre, Senhor, na minha falta de fé. Ele não pediu para Jesus para curar o filho dele. Ele pediu para Jesus para que Jesus desse o dom da fé para ele. Então, se você não tem fé, meu irmão, se sua fé está fraca, abalada, você tem que pedir a Deus a fé. E é uma coisa infalível. Se você pede fé, Jesus te dá. É uma coisa que ele não rejeita. Se você pede fé, ele te dá. Os hereges, eles não pediram a fé. Eles quiseram, com a sua inteligência humana, contestar aquilo que a igreja proclama como verdade. Ou aquilo que a igreja ainda não proclama como verdade, mas que é uma mentira. Por exemplo, um dos dogmas mais antigos da igreja, o dogma da Santíssima Trindade. Ele não era declarado dogma, porque todo mundo sabia que Deus era Pai, Filho e Espírito Santo. Só que teve um abençoado, né? Um amaldiçoado, chamado Ário, né? E esse Ário, simplesmente, ele disse que Jesus não era Deus. Começou a falar que Jesus não era Deus. O arianismo, né? Uma das heresias que quase destruiu a igreja. E vai ser no concílio de Nicéia que a igreja vai dizer que Cristo, ele é Deus, e Deus com o Pai e o Espírito Santo. E olhe só, a igreja tem que afirmar agora oficialmente que aqueles que não creem que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus em 3 pessoas, são hereges. E devem ser excomungados. Era necessário proclamar esse dogma? A princípio, não. Mas por que foi necessário? Por conta dos hereges. Os hereges, eles fazem um mal para a igreja e obriga a igreja a declarar sua fé para que as ovelhas saibam quem é o pastor e para que as ovelhas não confundam um lobo como pastor. Porque falsos pastores, ou seja, lobos em peles de cordeiro, falsos pastores e profetas estão por aí. E o que todos eles têm em comum? Eles pregam contra os dogmas da igreja. Então vamos esmiuçar os dogmas. Mãe, abre aí deixa que eu acolhei a Bárbara, a Sônia, que chegaram, né? O tema de hoje são os dogmas da igreja. Bom dia, Bárbara, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Isso. Bom dia. Bom Você dia. viu aí que o Pedro está com dificuldade de entrar, viu? Ele quer estar presente, mas a internet lá está com problema. Uhum. Tá gravando. Uhum. Mãe, a gente tá na parte, o dogma é uma verdade revelada por Deus e proposta pela igreja, a nossa fé e a nossa conduta. Pode continuar? Pode. É como algo revelado por Deus e compreendido pela igreja, é imutável. Podemos aperfeiçoar o entendimento da verdade revelada, mas nunca destruí-la ou negá-la. O dogma pode estar contido na Bíblia ou na tradição apostólica, que não foi escrita, mas que tem para a igreja o mesmo valor de revelação da Bíblia. Por exemplo, o credo, como é rezado, não está na Bíblia, mas veio da tradição. Jesus deixou a igreja com a incumbência infalível de fazer este discernimento, a fim de nos mostrar e conduzir, sem erro, ao caminho da salvação. Pouco adiantaria Jesus deixar na terra o depósito da fé, ou como chamava São Paulo, a sã doutrina, se não deixasse também uma guardiã infalível da mesma. A revelação de Deus ensina que Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. Mas onde é esta verdade que salva? Onde está esta verdade que salva? O mesmo São Paulo responde: a igreja é a coluna da verdade. É por isso que a igreja afirma sem dúvida, várias vezes no catecismo, a sua infabilidade naquilo que é essencial em termos de fé e moral.
Para manter a igreja na pureza da fé transmitida pelos apóstolos, Cristo quis conferir à sua igreja uma participação na sua própria infabilidade. Ele, que é a verdade, goza desta infabilidade. O Papa, quando, na qualidade de pastor supremo de todos os fiéis, e encarregado de confirmar seus irmãos na fé, proclama, por um ato definitivo, um ponto de doutrina apenas sobre a fé e os costumes. A infabilidade prometida à Igreja reside também no corpo episcopal, quando este exerce seu magistério supremo em união com o sucessor de Pedro, sobretudo em um concílio ecumênico. Vamos lá. Então, pessoal, ponto número 1 agora, nessa parte da aula. Se os dogmas são a verdade de Deus, onde que essa verdade está contida? Em duas fontes principais. Na Bíblia, certo? E na tradição apostólica. Como nós não somos protestantes, nós muito tranquilamente entendemos que a Bíblia não é a única fonte de verdade, né? Porque a heresia protestante, ela vai dizer que somente a Bíblia, só a Bíblia contém a verdade, só, né? Que Deus, ele fala através da Bíblia e só, e tudo que não está na Bíblia, portanto, não pode ser crido como verdade. Mas nós católicos, a gente acredita que a Bíblia não caiu do céu com o zíper de tudo, e antes de ter a Bíblia formada, formatada, definida, né, aquilo que juntou de Antigo Testamento, que se julgou Novo Testamento, desse rolê, no mínimo 300 anos se passaram. E 300 anos a igreja ficou sem a verdade, né? 300 anos a igreja ficou sem o seu livro principal? Não, porque acima da Bíblia está a igreja, né? Se um protestante ouvir isso, ele vai derreter pelo ralo. Porque para eles a Bíblia, por conta da heresia de Lutero, né, a heresia protestante é a única, só a escritura, né? Somente a escritura é fonte de verdade. Mas para nós católicos não. Aquilo que é fonte de verdade é o que está na Bíblia, mas é o que também está contida na tradição. E a tradição apostólica é aquilo que os apóstolos deixaram para nós, que nem sempre está escrito na Bíblia. Como, por exemplo, um exemplo clássico, a assunção de Nossa Senhora ao céu. A subida de Nossa Senhora ao céu de corpo e alma é um evento que não está descrito na Bíblia, porém é uma coisa que nós acreditamos como dogma e quem não acredita deve ser excomungado. Certo? Aí o protestante vai falar, me prova na Bíblia. Mas na Bíblia, meu irmão, está aquilo que foi escrito pelos evangelistas, mas alguns acontecimentos não estão escritos na Bíblia, e a própria Bíblia diz isso, né? Acho que é no final do Evangelho de Lucas ou de João, se eu não me engano, que Lucas vai dizer assim, ou João, se eu não me engano, né? Eu sou péssimo em decorar versículo, tá? Mas ele vai dizer assim. Muitas das verdades não puderam ser escritas neste livro, porque senão precisaria então de muito papel, né? Se fosse escrever tudo o que Cristo disse, falou e fez, não haveria como comportar tudo isso em papel, entendeu? É muita coisa. A Bíblia e a igreja, quando ela nasce, o pessoal pensa que é assim, né? Jesus estava falando, tava os caras lá anotando assim, nossa, hein? Boa frase, hein, Jesus? Vou anotar. Não. As pessoas que estavam ali durante o Novo Testamento, por exemplo, elas estavam vendo e ouvindo Jesus e praticando aquilo que elas ouviram e viram e ouviram. Só que por conta da perseguição primeiro dos judeus e depois do Império Romano, foi necessária que essas pessoas começassem a escrever para não se perder aquilo que disse Jesus. E é claro que eles não puderam escrever tudo, né? E muitas pessoas escreveram muitas coisas sobre Jesus. Tem vários tipos de. Tem os evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, João e Lucas, mas tem evangelhos que são chamados de apócrifos. Evangelho de Tiago, Evangelho de Pedro, e tem Evangelho de Madalena. Então você vai ter vários evangelhos, e muitos desses evangelhos vão conter heresias.
Aí eu pergunto para vocês, quem é que define que evangelho tem heresia ou não? Quem é que fala isso aqui vai ser Bíblia ou não? Quem é que vive a palavra de Deus e agora vai pegar a palavra de Deus escrita e vai dizer isso que está escrito é canônico, isso que está escrito é herético. Isso aqui nós aceitamos, isso aqui nós rejeitamos. Isso aqui sempre foi falado pelos apóstolos por conta da tradição. E isso aqui não foi falado pelos apóstolos e, portanto, a gente tem que rejeitar. É a igreja. A igreja vai dizer a própria palavra de Deus. A palavra de Deus dá testemunho da igreja. A palavra de Deus dá testemunho, né? E a igreja vai dizer o seguinte, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, a igreja é coluna da verdade. E Deus, ele quer que, aqui 1 Timóteo, né? 2,4, mas onde está a verdade que salva? A igreja é coluna da verdade. Guardiã infalível da verdade. Não adianta Cristo ter deixado a verdade se não tivesse deixado a igreja para guardar a verdade para nós. E assim os bispos e os papas, eles guardam essa verdade que receberam de Cristo, que foi passada por transmissão de apóstolo para bispo e de bispo para bispo, de tradição para tradição, mas também das Sagradas Escrituras, mas a própria Sagrada Escritura, ela é um dado da tradição. Porque foram os papas e os bispos nos primeiros concílios que definiram o que era o que não era a palavra de Deus. Então, quem teve autoridade sobre a palavra escrita de Deus, que é a Bíblia, é a Igreja Católica. E ela tem esse poder porque Cristo deu as chaves do reino dos céus para ela. Eu te darei as chaves do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que será desligado na terra será desligado no céu. E a Igreja Católica, ela define, então, as Sagradas Escrituras, aquilo que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. Portanto, a Igreja, ela proclama dogmas e ela não está inventando coisas. Ela está somente proclamando aquilo que sempre se creu, mas precisa afirmar de maneira solene para calar os hereges e iluminar as pessoas do que é o que não é verdade. E por fim, a igreja não erra quando declara dogmas. Ai, me enganei, Maria não é virgem, foi mal aí, gente. Não, que isso? Não existe isso, entendeu? A igreja, ela está munida de uma coisa que a gente chama de infabilidade. A infabilidade do Papa e dos bispos, que em matéria de moral e fé, eles não vão ensinar errado. E a gente vê que teve muito Papa que foi horrível. Papas que da época do Renascimento, que tinha filho, que tinha amante, corruptos, mas todos esses papas, por mais imorais que eles fossem, eles nunca foram capazes de dizer de maneira solene uma heresia. De proclamar uma heresia. Teve papas com opiniões heréticas, né? Teve papas que, pessoalmente, eu acho que é isso, mas, tipo assim, de chegar no altar e dizer, eu declaro que Maria não é virgem, nunca teve isso. Por mais imoral que eles fossem, quando eles pegam para falar em ex-cátedra, ou seja, não é aquela pessoa que está falando, é Pedro. E não erra. Até hoje não teve um papa que proclamou uma heresia sequer. De maneira ex-cátedra. Ou junto com os bispos reunidos em concílio. Não teve. Bom. Ponto número 1. Os dogmas sobre Deus garantem que ele existe, que é único, mas são 3 pessoas divinas formando um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, com igual poder e majestade, que ele é eterno, onipotente, onipresente, onisciente, amor e misericórdia, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis,
Tudo que existe foi criado por Deus. Agora nós iremos falar dos grupos de dogmas. O primeiro grupo de dogmas, ou seja, de verdades que nós temos que crer, ou senão é melhor ficar calado, né? É os dogmas sobre Deus. Primeiro dogma sobre Deus. Deus existe. Se você não crê que Deus existe, você... já enfim. Segundo dogma sobre Deus. Existe um só Deus. Existe só uma essência divina. Deus é um. Terceiro dogma sobre Deus. Mas esse Deus, essa essência divina, ela tem três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Muitos hereges não entenderam isso, pensaram, então é três deuses. Não, é um Deus em três pessoas. Mas quando a gente fala que é um Deus, a gente pensa na essência de Deus. Assim como eu posso falar que existe... Quantas humanidades existem no mundo? Quando eu falo humanidade, quantas humanidades existem no mundo? Uma. Uma? Uma. Mas quantos humanos existem no mundo? Bilhões. Mas o fato de existir bilhões de humanos significa que existe várias humanidades? Portanto, quantas divindades existem no mundo? Quantas divindades existem no mundo? Uma. Então, o fato de ter três pessoas divinas significa que tem três deuses? Não. Existe uma essência divina e três pessoas que são divinas. Ou seja, existe um Deus e três pessoas que partilham a mesma essência de Deus: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, Deus é um, só que em três pessoas. Outro, deixa eu ver quanto tempo temos. 3 minutos. Então, quem é maior do Pai, do Filho e do Espírito Santo? O Pai é maior que o Filho? O Espírito Santo manda no Pai? Não, outro dogma sobre Deus é que Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo, e que as três pessoas da pessoa da essência divina são iguais em poder e majestade. Porque senão um seria mais Deus que os outros, então não seria um só Deus. Seria deuses. Então, como não são deuses, é um só Deus, então esse Deus que se manifesta em três pessoas, essas três pessoas têm o mesmo poder e majestade, porque são o mesmo Deus. Professor, minha cabeça tá começando a doer, então vamos parar por aqui. Só creia, né? Creia, né? E que Deus, ele é eterno. Para falar da eternidade de Deus, vamos trocar de sala. Prof, Sim, Tamires. se três são iguais, quem que criou ou quem veio primeiro? Deus Pai, Espírito Santo ou Jesus?
Bom, se os três são iguais, os três. Tem um erro na sua pergunta. Quem veio primeiro? Veio pressupõe tempo, né? Significa que teve origem. E se tem origem, significa que surgiu no espaço e no tempo. Mas o tempo é uma criação de Deus. Então, como que Deus surgiu no espaço e tempo se o tempo é uma criação de Deus? E é por isso que, para você entender a sua pergunta, quem veio primeiro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, temos que entender o que é a eternidade de Deus. Eternidade. Então vamos lá. Deus é eterno. O fato de Deus ser eterno significa que ele não teve o início. Significa que ele não teve o fim. Ele não vai ter fim. Significa que ele sempre existiu, ele sempre foi. E se ele sempre existiu, ele sempre foi, o Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre existiram e sempre foram ao mesmo tempo, sem deixar de ser e nunca. Porque, por exemplo, se Deus Pai surgisse antes do Espírito Santo, e vamos dizer, Deus Pai é eterno, mas o Espírito Santo surgiu depois. Então o Espírito Santo não é Deus, porque para você ser Deus, você tem que ser eterno. Então o Espírito Santo ele não seria Deus. Seria uma manifestação de Deus. Assim como o heregiário dizia que Deus Pai é eterno e que Jesus Cristo surgiu depois. E, portanto, Jesus Cristo não era Deus, porque para que você seja Deus, você tem que ser eterno. E sabe por que para ser Deus você tem que ser eterno? Porque se existia algo antes de Deus, esse nada antes de Deus era eterno e Deus então é menor que o nada. E pode algo ser maior que Deus? Se existe algo que é maior que Deus, então Deus não é onipotente. Deus ele não é Deus. Então Deus, para que ele seja Deus, ele necessariamente tem que ser eterno. E se o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus com Deus, então os três são igualmente eternos. Eles não nunca foram criados por nada. Eles que criaram tudo. E os três juntos são Deus iguais. Eles são Deus igual. Mesmo poder, mesma majestade. Então não surge o Filho, depois surge o Espírito Santo. Mas Deus é Pai e Filho que se amam. O amor do Pai e do Filho gera o Espírito Santo. Gerar não é criar, tá? Gera o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo ele é emanação do amor do Pai e do Filho. E aí você pensa, professor, minha cabeça está doendo. Mas aí são os mistérios da eternidade. É difícil de a gente entender, a gente usa aqui argumentos lógicos, mas nós somos mortais. E enquanto alma, nós somos imortais, mas nós fomos criados no espaço e no tempo. Nós tivemos o início. Antes nós não éramos e depois passamos a ser. Deus, ele sempre foi. E é por isso que para nós é difícil entender a eternidade. Vai segurando essa pedrada. Será que deu para esclarecer ou piorar a sua dúvida? É difícil entender, porque quando eu era pequena, eu perguntava pro meu pai como que Deus surgiu se ele é o criador de todas as coisas. Isso. É porque Deus não surgiu. Ele sempre esteve. Ele sempre foi. Ele é eterno. É aquilo que diz Santo Tomás de Aquino. Se Deus ele é o criador de tudo, é necessário que ele não seja criado. Porque se alguém criou a Deus, esse que criou a Deus é Deus. Então, Deus, ele para que ele seja criador, ele não possa ser criado. Ele não pode ser criado. Então, se Deus existe, necessariamente ele tem que ser eterno. Senão ele não é Deus. Você tá entendendo? Sim, se aprofundar muito nisso, fica doido, né, pro? E muita gente já ficou, tá? Uhum. Se você for no manicômio, tá cheio de teólogo que estuda a Trindade. Verdade. E é por isso, então, que a gente deve fazer como Santo Agostinho fez. Ele escreveu um livro chamado Da Santíssima Trindade. Muitos desses argumentos que eu falei tá lá no livro da Santíssima Trindade de Santo Agostinho.
Mas ele queria aprofundar. Então ele começou a andar na praia e viu um menininho que abria um buraco na areia e pegava com uma conchinha a água do mar, jogava no buraquinho na areia. Aí perguntava, vamos imaginar que esse menininho é que nem o Bartolomeu, né? Na sua inocência lá, pegando a água da praia e jogando no buraquinho, né? Aí, Santo Agostinho, o que você tá fazendo, menino? Eu vou jogar toda a água desse mar dentro desse buraquinho. Aí, isso é impossível. Olha a imensidão do mar, olha o tamanho desse buraquinho. Aí o menino olha pra ele, é mais fácil eu colocar toda a água desse mar nesse buraquinho aqui do que você entender o mistério da Santíssima Trindade. Aí foi descobriu que esse menino era um anjo, né? Era um anjo de Deus. Para dizer o seguinte, a gente pode entender o conceito da Santíssima Trindade, mas nós não podemos entender o mistério que é a eternidade de Deus. Não podemos. Não podemos. O conceito tá aí. Um Deus, três pessoas. Ok. Como que como que Deus sempre foi, porque nós estamos acostumados a ter inícios, meios e fins, a nossa existência é assim. Deus, ele existe antes do início, do meio e do fim. Ele existe antes do tempo. E o próprio tempo é uma criatura de Deus. Então a gente não consegue pensar numa esfera acima do tempo. A gente não consegue contemplar eternidade nesse mundo. Então, não vai tentar, não, Tamires, Sônia, Natália e eu. Não vamos tentar colocar o oceano no buraquinho, tá? Tá bom. Só ter fé. Tenha fé. Ô, Felipe, Hum. algumas coisas a gente vai deixar para entender mesmo quando chegar lá na eternidade, né? Então, na eternidade, nós entenderemos tudo isso. Pessoal, Deus, ele não é só eterno, ele é onipotente. Não tem nada que Deus não possa fazer. Onipresente. Não tem lugar que Deus não possa estar. Deus está em todos os lugares. Onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele tem consciência de tudo. Todos os seus pensamentos, tudo que você fez, fará, irá fazer, deixar de fazer. Ele sabe tudo. E é por isso que Deus ele manda a graça exata para os momentos que a gente precisa de graça, porque ele já sabe todas as nossas necessidades de hoje, de amanhã e de todos os tempos. Como que eu É mais, posso. Oi? Felipe, é mais fácil, a mente preguiçosa prefere acreditar que não existe um Deus, ou pelo menos do modo que a gente está falando. Por quê? Porque existe no mundo bilhões de pessoas, todo mundo ocupado com várias coisas. Até parece que Deus vai ficar preocupado com o fio de cabelo que cai da cabeça de cada um, né? Então, é porque as pessoas não têm noção da grandiosidade de Deus, né? É que nem Isso, você falou, é um oceano. gente, Deus, além de tudo, é amor e misericórdia. Ou seja, Deus ele não é somente uma essência, ele é uma pessoa. Três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E em Deus, quando a gente fala que Deus é amor e misericórdia, é que Deus só tem bondade. A maldade, a gente sabe quem é o criador, o chifrudo, né? Ele é o criador da maldade, mas Deus, ele é essência e bondade. Ele é a bondade em essência. Não existe mal em Deus. Então, pessoal, criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Aí, como a gente já viu nas aulas, né? Deus criou os anjos, criou o céu. E Deus criou o universo em 7 dias. Ele criou o universo nos seus 7 dias. Que a gente não sabe se é 7 dias, 7 bilhões de anos. Mas como ele é onipotente, ele pode ter criado tudo em 7 dias, sim. É onipotente, né? Ou Deus, tudo que existe foi criado, é criado por Deus e tem seu ser sustentado por Deus. Então, se Deus dormisse, o mundo acabava, tudo acabava. Deus ele não dorme, ele sempre está observando tudo que acontece ao mesmo tempo, tudo a todo lugar ao mesmo tempo. A gente como humano entende como isso funciona? Às vezes a gente olha assim em casa, você olha o seu marido, seu filho, tá com todo mundo, você não consegue controlar duas pessoas, imagina 8 bilhões de pessoas, fora as estrelas, fora o equilíbrio do universo, fora as galáxias. É impossível a gente pensar como que Deus faz isso.
Mas ele faz porque ele é Deus e eu e você não somos, né? Então a gente fica aí. Não tente colocar o oceano no buraquinho. Entendeu? 2. Os dogmas sobre Jesus. Os dogmas sobre Jesus Cristo afirmam que ele é o único Filho de Deus, verdadeiro homem e verdadeiramente Deus. Possui duas naturezas, humana e divina. Cada uma das duas naturezas em Cristo possui uma vontade e uma operação própria. Cristo se ofereceu em sacrifício na cruz para resgatar a humanidade separada de Deus pelo pecado. Ao terceiro dia, depois de sua morte, ressuscitou glorioso dentre os mortos e subiu em corpo e alma aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Como a gente já comentou bastante, né, sobre o dogma de Cristo, mas é o seguinte: muitas pessoas têm dificuldade em acreditar que Cristo é Deus, de se ajoelhar e adorar a Cristo como Deus, porque elas veem um homem. Outras pessoas têm dificuldade em acreditar que Cristo foi homem. Então a gente vai ter as duas heresias. A gente vai ter o arianismo, que vai dizer que Cristo não é Deus, e a gente vai ter os gnósticos, que vão dizer que Cristo não foi homem, né? Duas heresias terríveis. E olha só, os dogmas sobre Cristo vai dizer o seguinte: Deus, Jesus Cristo é filho único de Deus. Deus só tem um filho. Ai, mas eu sou filho de Deus. Meu filho, você foi adotado, né? Você foi adotado pelo sangue de Cristo ainda. Quem é o único filho de Deus é Cristo. E nós, em Cristo, somos filhos de Deus, em Cristo. Por isso que nós podemos chamar Deus de Pai. Pode chamar Deus de Pai à vontade. Um pai que adota uma criança não é menos pai do que um pai que gera uma criança. Pai é pai, né? Pai é pai. Então a gente chama Deus de Pai. E o único filho é Cristo. E Cristo, antes de ser Jesus Cristo, ele sempre existiu como a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo de Deus. Só que, como diz a palavra em João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós através do ventre da Virgem Maria. Cristo toma a humanidade. E se essa humanidade de Cristo, ela não anula a divindade. Então, Cristo sendo homem, ele é Deus. E sendo Deus, ele é homem. Sendo assim, a carne humana de Cristo, ela é divina. Por isso que quando Cristo morre na cruz, o seu sangue, ele tem valor infinito. Porque se Cristo ele não fosse Deus, fosse somente homem, um sangue de um homem, por mais justo que ele seja, é capaz de nos salvar de todos os pecados? É capaz de redimir a humanidade? É claro que não. Mas ao mesmo tempo, se ele fosse só Deus, então ele não poderia morrer na cruz. Para o sacrifício de sangue que precisava para a nossa redenção, era necessário que um homem tivesse essência divina. E Cristo, então, ele tem a natureza humana perfeita, então Cristo é um humano perfeito, e também Cristo é um Deus perfeito. Ou seja, duas naturezas, humana e divina. Não é 50%. Tem o pessoal que fala. É meio a meio, então, né? 50% divino, 50% humano. É um blend. Não é blend. Cristo é 100% Deus e é 100% homem. E, portanto, Cristo, sendo 100% Deus, 100% homem, ele é uma pessoa divina. Ele é um humano divino. Mas a divindade não tira a sua humanidade. E sua humanidade não tira a sua divindade. Não entendi. Mistérios da fé, filhão. A gente tá aqui para dar o conceito. Se você fosse entender um mistério, então não seria, olha só, um mistério. Mistério é mistério. Se você entende um mistério, então não é mistério. E neste mistério de Cristo ser 100% Deus e 100% homem, ele é capaz então de resgatar a humanidade separada de Deus do pecado.
Aí, o terceiro dia, ele ressuscita. Vence a morte. E a gente já sabe. Se tudo isso que eu tô falando, você não acredita, herege. Ressuscitou glorioso dentre os mortos, subiu de corpo e alma aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai. A gente já comentou sobre isso, né? Dogmas sobre o mundo. Os dogmas eles não estão apenas sobre as divindades, mas estão em verdades que nós acreditamos sobre aquilo que Deus fez. Agora, os dogmas de Deus, de Deus e de Jesus Cristo. Agora, os dogmas enquanto os efeitos de Deus no mundo. Vamos lá. Sobre o mundo. Os dogmas dizem que tudo que existe foi criado por Deus a partir do nada. O mundo é temporal, um dia vai terminar. Deus o conserva pelo seu poder e bondade. Olha só. Aqui é um dogma que diz que tudo que Deus criou, o mundo e o universo, um dia vai acabar, tá bom? Então, Deus dá, Deus tira. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, usa essa passagem de Jó em nível cósmico. Deus nos deu o céu, a terra, o universo, e um dia ele vai tirar esse céu, essa terra, esse universo. Ou seja, tudo que Deus criou só existe porque Deus sustenta, mas vai ter um dia, e esse dia vai ser o fim dos tempos. Olha só a palavra, fim dos tempos. Porque se o tempo tem um fim, significa que Deus fez com que ele tivesse um começo. Então tem o começo dos tempos e vai ter o fim dos tempos. E o tempo ele vai deixar de existir. E se o tempo não existe mais, o que vai existir? Apenas a eternidade. Apenas a eternidade. E olha só, novidade para você. Deus criou você para você viver a eternidade com ele. Olha que legal, né? Deus não criou você para ficar aqui no mundo para sempre. Tem gente que quer ser imortal. Tem gente que quer ficar nesse mundo de arte. Tem gente que fala, eu não quero morrer. Mas depois que você entende o que é Deus, o que é o céu, o que é a graça, eu quero morrer, né? Como diz Carlos Acutis, né? Estou destinado a morrer. Ele falou isso um mês antes de morrer. Ele falou, estou destinado a morrer. Como diz Santa Teresinha, a nossa vida é um brevíssimo segundo. Então, Deus do nada, antes de existir, existiu nada. Deus, ele existia, sempre existiu, e do nada, ele faz tudo. E um dia tudo voltará a ser nada, e nós habitaremos em Deus. Deus será tudo. Ou seja, todas as coisas materiais que Deus criou, o mundo, o mundo em si, ele veio a existir e um dia ele irá acabar. Com a graça de Deus, né? O mundo vai acabar. Amém. Deus, que bom, né? Já tô vendo as coisas que acontecem, já tô pedindo para vir logo, né? O fim do mundo. Felipe, o Oi. mundo vai acabar, mas o céu sempre vai existir. É, porque o céu não é um mundo, o céu é a É, eternidade. exato. 4. Dogmas sobre eu e você, tá bom? Se Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, tem dogmas para nós, seres humanos, criaturas de Deus. Dogmas sobre a pessoa humana. Sobre a pessoa humana, os dogmas garantem que ele é formado de corpo material e alma espiritual, e imortal, criada por Deus no momento da concepção, à sua imagem e semelhança. O pecado de Adão original se propaga a todos os seus descendentes por geração e não por imitação. O homem caído não pode redimir-se a si mesmo. Precisa de um Salvador, Jesus Cristo. Olha só. O que é o ser humano para Deus é aquilo que a igreja diz, então devemos acreditar. Gente, nós, seres humanos, nós somos, como diz Santo Tomás de Aquino, o meio termo da criação.
Explico. E preste atenção que é lindo isso. Isso é lindo. Deus criou as coisas visíveis e invisíveis, certo? Deus criou os anjos. Deus criou. Aqui a minha mão é a mão desse lado, a minha direita para vocês. Minha mão direita é as coisas visíveis. Invisíveis, quer dizer, invisíveis. E a mão esquerda, que tá a minha aliança, é as coisas visíveis. Deus criou os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins. Nós podemos ver os anjos? A gente pode ver anjo? Não. Passou um voando aqui agora. Não, não podemos ver, ó. Deus criou as coisas visíveis, o céu, a terra, o mar, o universo. Criou ou não criou? A gente pode ver isso com os nossos olhos, contemplar? Claro que podemos. A gente não vê o céu, a terra, o inferno. No inferno não, o Ah, céu, a terra, as o coisas mar. visíveis. Isso, as coisas visíveis. E o ser humano, ele é o quê? Visível. Só isso? A gente é só um pedaço de matéria? É os dois. Eita, nós somos o meio termo da criação. O ser humano tá aqui, ó. O ser humano, ele é feito de carne, portanto, ele é material, ele faz parte da criação visível de Deus. Porém, a alma, ela é espiritual, ela é invisível. O ser humano, ele é o meio termo entre a terra e o céu. Isso é lindo, né? Olha como que nós somos especiais na criação. Os animais, eles não têm a alma imortal, certo? Os animais, eles não vão para o céu. E os anjos, eles não têm matéria. Mas nós, seres humanos, nós temos a alma imortal e nós temos a matéria. Significa que nós, seres humanos, somos o meio termo da criação. Nós somos corpo material e alma espiritual. É por isso que nós, quando fechamos os nossos olhos, comungamos, rezamos, nós podemos acessar a eternidade através da oração, mesmo estando nessa carne. E essa carne vai apodrecer no túmulo, tá bom? Então, buscamos a salvação da alma. Porém, no último dia, o nosso corpo vai ressuscitar e se unir de novo com a nossa alma. Só que agora vai ser um corpo sem o pecado de Adão e Eva. Porque outro dogma sobre o ser humano é este aqui, ó. Nós somos o corpo, nós somos feitos de corpo e de alma, somos o meio termo da criação. Porém, outro dogma é que se eu fazer um outro humano, vamos lá, Maria Cecília vai nascer. Amanhã vai ter o chá de bebê da Maria Cecília. E aí a gente vai, que bonitinho, né? Só que a Maria Cecília vai nascer, ela vai nascer com o pecado de Adão e Eva. Ela vai nascer com o pecado original. Ela vai ficar doente. Se não cuidar dela, ela vai ficar doente. Se não alimentar ela, ela vai emagrecer. Ou seja, ela vai nascer suscetível às consequências do pecado de Adão e Eva que a gente já estudou, né? E não importa, ela não tem culpa nenhuma pessoal nisso, mas ela é uma filha de Eva. Então o pecado original se transmite. E outro dogma do ser humano. O ser humano ele não pode se salvar sozinho. Então, se nós temos a tendência a pecar, nós precisamos pedir ajuda a Deus através da sua graça, através dos seus sacramentos. Eu não acredito nisso. Eu acho que eu, por mim mesmo, posso me salvar sem a ajuda de Deus. Pelagianismo. Um monge chamado Pelágio acreditava nisso. Foi condenado como herege. Pelagianismo. Eu não preciso de Deus para me salvar, eu posso me salvar por meio dos meus próprios esforços. Não, não pode. Não, não pode. Sem... É por isso que as Sagradas Escrituras vão dizer que sem ti não, nada posso fazer. Né? Sem Deus não podemos fazer. Deixa eu só conectar aqui o cabo do meu notebook que está descarregando. Vocês têm alguma dúvida, pessoal, sobre os dogmas humanos, ou de Deus, ou de Jesus? Não, prof. Então, No, pode falar. no começo da aula, você falou sobre a fé. A fé, então, seria uma escolha, correto? A fé é um dom do Espírito Santo. Ou seja, você é batizado, então você tem aí. Só que coisas X ou Y da vida faz com que essa fé se enfraqueça. Então a fé, ela é um dom. E como um dom, Deus está dentro de você.
Então é só você pedir que Deus dá. Então é uma escolha no sentido que é a hora que você quiser. Pede a Deus. Mas você tem que pedir corretamente. Você tem que falar: Deus, eu não tenho fé. Me ajude na minha falta de fé. E Deus vai te dar fé. Entendeu? Ou seja, Deus vai acender a fé que já está dentro de você. Mas fé, a gente pode entender no sentido estrito. Fé, tipo assim, eu tenho fé que amanhã eu vou acordar, né? Aí é uma escolha, entendeu? Mas no sentido teológico, fé não é uma escolha, é um dom. É um presente que Deus nos deu. E que nós podemos crer. E se nós não cremos, a gente tem que pedir a Deus que nos ensine a crer. E como que nós alimentamos nossa fé? Às vezes pedindo, mas também estudando. Olha, é uma pessoa tem muito mais fé aquela pessoa que lê sobre a fé. Como que eu vou amar algo que eu não conheço? Então, para eu amar a minha fé e exercitar a minha fé, eu tenho que conhecer aquilo que é o objeto da minha fé. Por isso que tem um monte de católico que sai da igreja e fala: eu era católico, agora eu conheci a verdadeira fé. Na igreja do pastor, da igreja do pastor do dízimo sagrado. Não leu um livro, não rezou um terço, não foi pra missa, não estudou, não fez curso, não fez catequese. Ou fez Não leu o aquela. catecismo da Igreja Não leu Católica? catecismo, agora eu conheci a fé. Ah, mano. Verdade. Aqui é a parte que meu coração fica cheio de ternura sobre os dogmas da Virgem Maria. Vai falar mal da Virgem Maria na minha frente, mano, é a pior coisa que a pessoa faz. Nem na minha frente. Nossa. Vamos lá. Sobre a Virgem Maria, os dogmas dizem que ela é imaculada, isto é, foi concebida sem o pecado original e nunca teve qualquer pecado pessoal. É mãe de Deus feito homem. Foi para o céu em sua assunção de corpo e de alma, após o término de sua vida na terra. É virgem perpétua, antes do parto, durante o parto e depois do parto, do parto de Jesus Cristo. Então, o católico acredita que a Virgem Maria, para que ela pudesse gerar Jesus e ser a nova arca da aliança, olha só, Cristo. Não é a primeira vez que eu falo disso, a gente já teve aula sobre a Virgem Maria, mas Cristo, ele sendo onipotente, Deus sendo ele onipotente e onisciente, atemporal, ele vai no futuro, onde Cristo morre na cruz, pega os méritos da salvação de Cristo na cruz, e no momento da concepção da Virgem Maria, ele salva a Virgem Maria e ela nasce imaculada. Ela não nasce com o pecado original, ela não nasce com o pecado de Adão e Eva, para que ela seja sem pecado nenhum, para que ela possa ser o vaso perfeito para receber o azeite puro. Ela seja a arca da aliança que porta a nova lei, a nova profecia, para que ela seja um corpo perfeito para receber Deus perfeito. Ou você acha que Deus ia se encarnar numa pessoa pecadora? Será que Deus perfeitíssimo iria ser gerado no meio da merda do pecado? Então, se Maria é mãe de Deus, ela não pode ter pecado. E ela foi, desde o momento da sua concepção, escolhida e preservada de toda mancha do pecado. E depois, toda a sua vida, nunca pecou. Aí o pessoal, mas Maria era pecadora. Abre na Bíblia e vê qual que é o pecado de Maria. Não vai achar nenhum. Olha na tradição. Não vai achar nenhum. Mas ela morreu. Então mostra pra mim onde está o corpo de Maria. Certo? Não tem o corpo de Maria porque outro dogma de Maria, ela subiu de corpo e alma ao céu. No céu, nós temos dois
duas pessoas de corpo e alma, Jesus e Maria. O resto são as almas que foram salvas e o corpo tá aqui na terra. Ó. Vamos lá, perguntas. Vai, Tamires. Elias não foi levado ao céu? Oi? Elias. Então, Elias foi levado ao céu, mas não significa que ele entrou no céu. Talvez ele foi. Você tá entendendo? Não. E tem algumas profecias que dizem que Elias ele vai retornar, né? Que na verdade ele não morreu. Então ele tá vivo em algum lugar, mas não no céu, porque para estar no céu tem que ter morrido. Então, esse negócio do Elias não é um dogma, isso é que eu tô falando, tá? Mas acreditam que quando Jesus Cristo for voltar, Elias ele vai voltar e vai ser martirizado. Mas isso aí não é dogma, tá? Ele vai voltar para anunciar Cristo, vai morrer, aí ele vai morrer de fato, vai pro céu, né? Mas eu posso estar falando besteira, hein, Tamires? Porque isso aí é várias histórias que a gente escuta sobre Elias. Sim. Elias, ele foi de corpo e alma pro céu. Ele subiu de corpo e alma para o céu, mas qual céu? O céu de nuvens, o físico, o reino de Deus, porque diz que como que Elias ia entrar no céu se Cristo ele ainda não tinha morrido para salvar ele? E é o sangue de Cristo que abre a porta do céu. Então, tipo assim, é um debate, tá? Tá em aberto, não tem dogma. Então vocês podem debater. Enquanto não é dogma, as pessoas debatem. Que nem teve o pessoal que não acreditava que Maria era imaculada. Certo? E esse dogma da Imaculada ele foi proclamado no século XIX. Então você tinha os franciscanos, defensores da Imaculada Conceição, e tinha os dominicanos que não defendiam a Imaculada Conceição. Debate, 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 o Papa fala Imaculada Conceição. Agora os dominicanos vivem a Imaculada Conceição. Eba, pronto, acabou. Entendeu? Enquanto a igreja não parte o martelo, tem debate. Aonde que foi parar o bendito Elias? A gente chama ele de Santo Elias. Né? Santo Elias. Ele morreu, onde está seu corpo? Não sei. A gente sabe que pela Sagrada Escritura ele subiu ao céu numa carruagem de fogo. Onde que foi parar essa carruagem? Ninguém tirou uma foto, ninguém nos mostrou e não tem ninguém. Então o pessoal acredita que ele vai retornar. Que ele não morreu, que ele tá vivo, que ele vai retornar. Né? Esse caso do Elias é muito intrigante. Oi. E engraçado também porque, assim, ele não era sem pecado original. Como é que ele ia ter acesso ao céu como Maria, né? Vale até uma pesquisa aqui, em umas fontes aqui. O que. Vai, mãe, faz aquela pergunta que você vai fazer. Eu ia falar, assim, que tem uma oração que a gente canta, né? Que é... Estou tentando lembrar o nome dessa oração, que a gente canta e fala... Salve Mãe de Deus, né? Não é ladainha, aquela outro canto que a gente faz. Bom, deixa eu ver se eu consigo colocar. Deus, ele adiantou o relógio para Maria, né? Por quê? Porque ela, para ele morar no corpo dela, ela precisava ser sem pecado. Então, nesse canto que a gente faz, nessa oração, fala assim: Salve Maria, que o relógio andando atrasado serviu de sinal ao Verbo encarnado, né? Uhum. Então, quer dizer, o tempo de Deus foi modificado para Maria poder receber Jesus no seu ventre, porque era um ventre sem pecado, né? E até a concepção de Maria Uhum. também, ela não teve pecado, embora foi concebida do jeito normal, mas ela é sem pecado. Então, que nem o Felipe falou, não tem pecado para se misturar com Maria. Não é a mancha branca no preto, nem o preto no branco, igual aquele sinal da Lang Rose lá, né? Uhum. Porque ali, Maria, ela é toda pura. Tem que ver as mensagens dela no livro do padre Stefano Gobbi. Ela é toda pura, ela é toda santa. Nela não há
Não há nenhuma mancha de pecado Sim, original, sim. né? Ó, eu tenho um resultado aqui sobre Elias. Hum. Pode ser a opinião de Santo Tomás de Aquino, ou pode ser de São Gregório Magno ou de Santo Agostinho. Escolhe aí, Tamires. Ou quer as três? Tomás de Aquino. Então, para Tomás de Aquino, Santo Elias foi para o céu, mas não o céu dos santos. Foi para um céu menor, vamos dizer assim, né? Que para Tomás de Aquino, o céu ele tem várias camadas, né? Então a gente pode entender isso como a morada dos mortos, ou como limbo, e assim por diante. E olha como que isso está em opinativo. Ele é possibilidade, não é dogma, você está entendendo? Ou acreditam que ele foi para um paraíso terrestre, o Jardim do Éden, junto com Enoque, que é outro cara que na Bíblia sumiu de corpo e alma. Ou seja, o Jardim do Éden tá em algum lugar na Terra, que ninguém sabe onde que Adão e Eva surgiu, eles estão lá, de boa, esperando a vinda de Cristo. Uma terceira, uma outra opinião. São Gregório Magno, olha que ele foi levado para um lugar desconhecido na Terra, tá por aí, tá escondido. Vai que aquele mendigo na rua que você menosprezou. É Elias, né? Não sei. É. Agora, Santo Agostinho diz que é um mistério. Acho que Agostinho ficou traumatizado com a criança, né? Não. É um mistério, né? Vamos lá. E Sobre o Maria. Papa. Ah, Ai, antes. Ah, e a Virgem Maria é virgem. Virgem antes do parto, durante o parto, ou seja, ela tem um parto natural, mas que não rompe seu ímen. E após o parto, que tem o pessoal falar, ah, é a Virgem Maria, né? Mas depois que ela teve o Jesus, nossa, ela e José foi lua de mel. Não, né? Maria se permaneceu virgem por todos os seus anos de vida. Aí o pessoal fala, a Bíblia fala dos irmãos de Jesus. Eu nem vou perder meu tempo. nem Que vale a pena perder Nem esse vou perder tempo. meu tempo explicando isso de novo, né? Os irmãos de Jesus são parentes próximos. Qualquer parente que era seu, você chamava de irmão, primo, prima, irmão ou irmã. Tem esse, não tem esse negócio, né? Aí o pessoal fala, ah, tá escrito irmão, a tradução, né? Tá escrito irmão, então Jesus teve irmão, Maria, então teve. Ah, pelo amor de Deus. Sobre o Papa. Sobre o Papa e a Igreja, os dogmas ensinam que a Igreja foi fundada por Jesus Cristo, que constituiu São Pedro como o primeiro Papa e a cabeça visível da Igreja, conferindo-lhe pessoalmente o primado de jurisdição. O Papa possui o pleno e supremo poder sobre a Igreja, não somente nas coisas da fé e da moral, mas também na disciplina e no governo da Igreja. Ele é infalível sempre que define uma verdade de fé ou de moral. A Igreja é infalível quando define com o Papa alguma matéria de fé e de costumes. Olha só. O sexto grupo de dogmas é sobre o Papa. O Papa, ele é sucessor de São Pedro, portanto, ele possui a chave do reino dos céus. Então, ele tem um primado e uma jurisdição sobre todos os outros bispos da igreja. Então, se o Papa, ele diz sobre fé e moral de maneira oficial, não dando uma opinião, tem gente, por exemplo, tinha o Papa Francisco. O Papa Francisco dava uma entrevista, ele falava uma coisa estranha. O pessoal fala, ó, a igreja está mudando. Não, ali quem está falando é o Papa enquanto homem. Mas o Papa, enquanto Pedro, ministério, quando ele faz uma declaração ex cátedra, ou seja, sentado na sua cátedra, ele não erra, ele é infalível. Então, isso que é o dogma da infabilidade papal. O Papa, ele não erra quando ele vai ensinar sobre fé e moral. Ponto. Vai ter que ser um ensinamento oficial, não uma entrevista dele saindo do avião. Tipo assim, Papa, você poderia dizer quem é melhor, Palmeiras ou Corinthians? Ele, Palmeiras. Aí pronto, é dogma da igreja, ele ensinou. Não, né? É sobre fé e moral, né?
Então o Papa, ele nunca erra quando ele vai falar sobre a fé da igreja e sobre a moral, aquilo que é correto. Mas não só isso, a disciplina da igreja. O Papa, ele pode mudar o rito da missa desde que ele não mude, por exemplo, a substância e a essência do rito da missa, ok? O Papa, ele, ele pode mudar o rito do batismo desde que ele não mude a essência do batismo, que é batizar com água, dizendo eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por exemplo, tudo que é disciplinar, regulatório, pode se mudar. E o Papa tem as chaves do céu para mudar isso. Então, por exemplo, antes a missa não poderia ser rezada em outras línguas, somente o latim ou o grego ou as línguas das igrejas orientais, mas agora a gente pode rezar a missa em português, inglês, espanhol. Por quê? Quem muda isso? A disciplina. Antes, os padres na igreja do Ocidente poderiam se casar. Quem mudou a disciplina dizendo que é o celibato? O Papa. E quem é que pode falar que os padres, homens casados, podem se tornar padres? O Papa. Quem regula isso? É o Papa. E por que. Mas eu não concordo com o Papa. Você é herege. Entendeu? Se o Papa ele decidiu, tá decidido, irmão. Agora, se o Papa, enquanto pessoa, tem uma opinião que você não concorda, tudo bem. Agora, se ele falou oficialmente, por encíclica ou por declaração dogmática, então o Papa falou. O Papa falou. Pedro falou, né? 7. Os dogmas sobre os sacramentos afirmam que Cristo instituiu 7 sacramentos: batismo, crisma, confissão, Eucaristia, ordem, matrimônio e unção dos enfermos. A Igreja recebeu de Cristo o poder de perdoar os pecados cometidos após o batismo pelo sacramento da confissão. Cristo está presente na Eucaristia pela transubstanciação de toda a substância do pão e do vinho. Então aqui, como a gente já teve a aula sobre os 7 sacramentos, vocês sabem o que significa cada um dos 7 sacramentos. O fato de você não acreditar nos 7 sacramentos, tem gente que não acredita que Cristo está presente na Eucaristia, por exemplo. Eu não vou explicar aqui toda a transubstanciação, né? Aquela. Tem católico padres, modernistas, teólogos da libertação, eles consagram a Eucaristia validamente, mas muitos não têm fé na presença real de Cristo. Tem padres que não acreditam que a confissão perdoa pecado. Porque é fácil falar dos protestantes. Os protestantes é fácil, mas tipo, tem católico que não acredita nos 7 sacramentos e nas suas eficácias. Ah, eu não acredito que o padre pode perdoar meus pecados. Você é um herege. Ah, eu não acredito que Cristo disse que a igreja teria autoridade para fazer essas coisas. Então você. Aqueles que. Olha o que vai dizer a palavra. Quem vos recebe a mim recebe. Jesus Cristo falando, né? E quem vos rejeita, a mim rejeita. Então, se Cristo ele deu a ordem, quem rejeita os ministros de Cristo, a igreja, os padres, os sacerdotes, rejeitam a Cristo. 8. Os dogmas sobre os últimos acontecimentos afirmam que existe a vida eterna, o céu, o inferno e purgatório, o fim deste mundo e a segunda vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos no último dia e o juízo universal. Muito bem. E os dogmas sobre o fim dos tempos. Tem o pessoal que fala, morreu, acabou, né? Acabou nada, acabou de começar, né? Acabou de Verdade. começar. Ou seja, o dogma que existe vida após a morte, e essa vida, você vai ser julgado. Você morreu, você vai ser julgado por Deus. Julgado por aquilo que você foi. Aquilo que você fez e a fidelidade de Deus. Depois vocês leiam um livro chamado O Livro da Glória Apolo. Pra vocês entenderem
Depois minha mãe, passa o link pra eles do livro da Glória Apolo. Uhum. É uma mulher que morreu e passou pelo julgamento e depois Deus deu uma segunda chance pra ela contar como que é o julgamento, né? E nós seremos julgados pelas nossas ações, boas e más. Nossos pecados não confessados, nossas omissões e ações. Tudo Deus vai cobrar. E nós seremos sentenciados, salvos ou condenados. Se salvos, iremos ao céu, mas se não purificados, um tempo no purgatório. Se condenados ao inferno. E é por isso que eu anuncio para vocês que a nossa próxima aula será sobre os novíssimos. Nós iremos falar na nossa próxima aula sobre o inferno, o purgatório e o céu. Vocês estão Uhum. preparados? Essa, Sim. essa aula, uma vez eu fui dar essa aula, meu notebook pifou. De tanta raiva que o capeta tinha. Mas depois o Espírito Santo ligou, né? Verdade. Se lembra que caía a internet? Essa aula Foi. é a madeirada do capeta, essa aula. Né? Verdade. E eu tenho até. Eu não sei, no meu notebook antigo eu tinha PowerPoint. Mas eu não sei se eu vou fazer PowerPoint, porque nessa aula a gente não tem texto, hein, mãe? É, eu sei. Então se vira aí. Eu vou pegar umas imagens Oi? aqui. Eu vou pegar umas imagens aqui e vou fazer um bem bolado. Um PowerPoint, Hum. umas imagens, entendeu? É, também é dogma que Cristo vai vir por uma segunda vez. Ele veio uma primeira vez para nos salvar e veio uma segunda vez para nos. Como que a gente pode dizer? Jesus veio vai virar uma segunda vez para nos julgar, certo? E nós iremos ressuscitar o nosso corpo e nossa alma. E o nome desse dogma é a crença no juízo universal, que Cristo. Então, sabe aquela pessoa que morreu e você falou, nossa, ela se safou, matou, roubou e não foi presa? Ela provavelmente já está no inferno, mas ela vai ser ressuscitada para que as pessoas do mundo todo vejam. A gente vai ver todos os hipócritas, ladrões, bandidos que não se arrependeram, eles vão ser humilhados no juízo final. Aí você fala, nossa, vai ser gostoso, né? Mas aí acontece que a gente tem que tomar cuidado pra gente não ser esse ladrão, hipócrita, bandido nós, né? Sabe aquela questão que vai passar no telão? Tudo o telão vai ter vários telão, né? Né? Mas aí é de todos os pecados não confessados. Se você confessou, não vai passar isso no telão, né? Graças a Deus. Aí, tudo isso, pessoal, Jesus Cristo vai voltar para nos julgar. Amém? Amém. Vocês creem em Tenho, tudo isso? Sim. sim, tem, Parabéns. tem recados ultra importantes Eu hoje. irei dar o certificado de não herege para vocês no dia do Crisma, então. Deixa aqui, Deixa aqui eu. Pera aí. Interromper a gravação.